Ora, muito boa tarde, boa noite a todos. Nós agradecemos a presença de cada uma e cada um de vós para mais uma conferência, para mais uma conversa da Academia à quinta-feira. Hoje, portanto, o tema de hoje está relacionado com a sustentabilidade ambiental em Angola. A conferência vai ser proferida pelo ambientalista Vladimir Russo. O moderador que eu passo já a apresentar é o professor Carlos Serrano. O professor Carlos Serrano é natural de Cabinda, conterrâneo do vice-presidente da Academia Angolana de Letras, portanto, são os independentistas, não é? Não são nada, mas pronto, na brincadeira, obviamente. O professor Carlos Serrano esteve exilado ainda durante o período colonial em França, depois na Argélia, foi de seguida para a Suíça e finalmente fixou-se no Brasil, em São Paulo. Foi aí, na Universidade de São Paulo, que se graduou em antropologia, é a profissão que exerce até hoje, a juntar à profissão de sociólogo, tal como vimos na semana passada, obviamente. Portanto, ele trabalha na Universidade de São Paulo, foi co-editor da revista da conhecida revista África, do Centro de Estudos Africanos da USP, e chegou inclusivamente a ser diretor deste mesmo Centro de Estudos Africanos. O professor Serrano é autor de, portanto, de uma série de obras ligadas à luta de libertação, à etnicidade, mas também alguns estudos de antropologia política ou sociologia política, se quisermos. Eu destaco que é etnicidade, mobilização e recrutamento na luta de libertação em Angola. Angola, os homens do Estado ou antropologia aplicada. Angola, os homens de Deus e a etnografia missionária. É autor do livro intitulado Os Senhores da Terra e os Homens do Mar, Antropologia Política de um Reino Africano. Portanto, inclusivamente este livro chegou a ser editado aqui em Luanda pela Quilombo, se não estou em erro. É coautor com Kabengele Munanga da obra A Revolta dos Colonizados e, em parceria com Maurício Waldman, editou Brava Gente de Timor, a saga do povo Mauber, e Memória da África, a temática africana na sala de aula. Então passo a palavra de imediato ao professor Carlos Serrano, a quem, uma vez mais, agradecemos a presença. Professor Carlos Serrano, por favor. Então, muito boa tarde, e eu agradeço, mais uma vez, estar presente, estar em reunião convosco, enfim, estar ausente, mas ao mesmo tempo presente em Angola, né? Falando, escutando, sobretudo, as pessoas que estão trabalhando ativamente em questões sobre Angola. Então, é com muito prazer que eu estou aqui, vou apresentar o professor Vladimir Russo, né, que fiquei sabendo, confirmando, eu já tinha um pressentimento, fiquei sabendo que é filho de um colega meu
dos tempos do Chivinguiro, né? O pai dele foi meu colega no Chivinguiro, né? Mas era um pouquinho mais jovem. E dá-me sempre saudades desses momentos que me ajudou a formar como pessoa humana no Chivinguiro. É verdade. Bom, então, Vladimir Russo é mestre em Educação Ambiental pela Universidade de Rhodes, na África do Sul. Possui formação profissional e experiência na área de jornalismo ambiental, educação ambiental e consultoria ambiental. Atualmente exerce cumulativamente as funções de diretor técnico da empresa de consultoria ambiental Holísticos e de diretor executivo da ONG Fundação Kisama, onde desenvolve ações de educação ambiental, produção de materiais de apoio à aprendizagem e de proteção de biodiversidade. Colabora com várias instituições de investigação e de consultoria ambiental na África Austral. É membro do Conselho Econômico e Social do Presidente da República, membro da direção do Instituto de Avaliação Ambiental da África Austral e, como representante, também com sede na Namíbia e recentemente indicado como representante nacional de Geographic Society em Angola. Seus trabalhos têm sido desenvolvidos nas áreas da biodiversidade, recursos hídricos e ordenamento do espaço marinho. É autor de livros infanto-juvenis, contos, romances sobre a realidade de Angola. Então, vamos ouvir este jovem e a sua experiência que ele tem sobre sustentabilidade. Muito bem, dou a palavra a Vladimir. Obrigado. Muito obrigado, Dr. Carlos Serrano, pelas palavras. É sempre um prazer conhecer alguém que conheceu meu pai quando era mais jovem, porque certamente eu não tive a oportunidade de o fazer, mas sempre há histórias interessantes. Eu gostaria de poder compartilhar aqui uma pequena apresentação. Eu queria fazer isso mais uma conversa, mas preparei aqui alguns slides. Portanto, se me for permitido aqui poder partilhar o ecrã. Ok, já está. Já está? Ok. Portanto, deixe-me partilhar aqui a tela. Ok, portanto, não sei se já conseguem ver. Está visível? Ah, sim, senhor. Sim, está bom. Pronto, então esta pequena conversa eu gostaria de fazer isto como ponto de partida, aquilo que são os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Portanto, nós, ao longo dos últimos 50, 60 anos, o mundo tem seguido uma trajetória onde são produzidos vários documentos e esses documentos ajudam-nos a criar caminhos. E porque são caminhos que são definidos para o mundo, nem sempre se adequam à realidade do nosso continente e do nosso país, porque tentamos sempre pôr em várias gavetas um conjunto de recomendações para as quais alguns países estão mais preparados do que os outros. Isso começou assim desde os anos 70, teve, digamos, um impulso muito grande no Rio de Janeiro, com a ECO 92, onde foi desenvolvida a chamada Agenda 21, e depois passamos por um conjunto de transformações ao longo dos anos, que não vou detalhar agora aqui, mas que, como disse, começaram com a questão do Clube de Roma, com a Conferência do Rio, e passaram para a Conferência de Joanesburgo e uma série de outras reuniões internacionais que foram sendo desenvolvidas. E, neste momento, estamos, então, com os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, com um conjunto de 169 metas aí definidas, e, como disse, cada país tem de encontrar as soluções para aquilo que são as metas. E grande parte dessas metas assentam-se naquilo que é considerado como a sustentabilidade ambiental.
Portanto, quando nós falamos do desenvolvimento sustentável, está sempre em três tripés, ou num tripé, no pilar econômico, no pilar ambiental e no pilar político. Portanto, então, fica sempre assente ou sempre subjacente a questão de que a sustentabilidade ambiental está em cima desses três pilares. Nós, para podermos analisar do ponto de vista de Angola, vamos recorrendo a um conjunto de documentos que têm sido desenvolvidos, tanto por organizações independentes como para organizações nacionais. Foi o caso do Instituto Nacional de Estatística, que em 2018 preparou um relatório sobre o progresso de Angola em relação ao desenvolvimento sustentável, aos objetivos de desenvolvimento sustentável, e na altura o cenário não era bom. Em 2018 nós não tínhamos um reporte que poderia mostrar que estávamos a crescer ou a tentar alcançar aqueles objetivos de desenvolvimento sustentável que iriam garantir, de uma forma geral, a sustentabilidade ambiental, pelo menos alguns dos pilares mais importantes. E aqui na parte superior temos então esse gráfico daquilo que Angola, isto feito por uma universidade inglesa, aquilo que Angola estava a conseguir alcançar, sendo que o único objetivo que Angola estava a conseguir alcançar, estava no processo de conseguir alcançar, era o objetivo 13 sobre ação climática, fruto de um conjunto de documentos, estratégias, particularmente a questão não tanto da descarbonização da economia, mas a transição de uma matriz energética muito direcionada para a queima de combustível para uma matriz energética mais limpa, com o crescimento, com a construção de barragens. Okay? Portanto, vemos aqui o ponto de situação. E há aqui três aspectos que não havia informação. Aliás, no relatório de 2018 do Instituto Nacional de Estatística, constatamos exatamente isso, é que em muitos das metas e muitos dos objetivos nós nem sequer tínhamos informação suficiente para que pudéssemos aferir se estávamos no bom caminho. Este ano terminou-se agora um outro relatório, um relatório independente, com apoio da sociedade civil, das Nações Unidas e em parceria com o Ministério da Economia e Planeamento, que já mostra algumas diferenças. Mas eu gostaria de ater-me aqui para estes três pontos que nós não tínhamos, na altura, qualquer informação. Qualidade da educação, que é um tema que a mim me diz muito respeito, porque de facto é a minha formação, é na área da educação ambiental, e o facto de nós não termos uma educação de qualidade resulta num impacto negativo sobre o ambiente, devido às atitudes e o desconhecimento da gestão dos recursos de uma forma geral. A redução das desigualdades, é outro aspecto que nós não tínhamos informação e continuamos a ter muito pouco, e aqui está muito associado à questão da pobreza, porque a pobreza é mundialmente conhecida como um dos aspectos que tem um impacto negativo sobre a gestão dos recursos naturais, e há uma expressão muito comum que é a espiral da pobreza. Quanto mais pobres as pessoas são, mais pobres serão, porque não conseguem sair dessa espiral, e porque são pobres vão obter, particularmente as pessoas nas zonas rurais, vão retirar os seus rendimentos da natureza que está ali ao lado, e esta espiral faz com que a sua pobreza vá aumentando. E depois, então, o consumo responsável, o consumo e produção responsável. Okay? É um aspecto que é muito comum nas sociedades mais desenvolvidas, onde a questão do consumo responsável existe, quando nós, no nosso país, estamos mais preocupados em ter o consumo, em ter acesso aos produtos e não necessariamente a um consumo responsável, e particularmente nesta época do Natal, onde essas desigualdades aumentam, porque há pessoas a passar fome, enquanto há outras com bastante desperdício. Então, esta é a tendência que nós temos para Angola. Como disse, houve algumas alterações com base neste relatório de 2021, mas de uma forma geral
temos esta situação a nível global e um pouco da fotografia do nosso país. Mas quando nós falamos de sustentabilidade ambiental, convém olharmos um pouco para aquilo que são o que é a nossa Constituição, a nossa lei-mãe, que define os direitos e deveres dos cidadãos. E aqui eu trago o artigo 39º, que é o direito ao ambiente, que é um artigo que já vem transportado da Lei Constitucional de 1992 e que diz que todos os cidadãos têm direito a viver num ambiente sadio e não poluído, mas também têm o dever de o defender e preservar. Portanto, a questão dos direitos e obrigações. E diz que o Estado, então, adota as medidas que são necessárias para que seja possível as pessoas viverem num ambiente sadio e não poluído. Portanto, e aqui tem um pouco dessa questão da sustentabilidade, podemos gerir os nossos recursos de forma sustentável para que, como diz aqui no fim, pelo respeito dos direitos das gerações vindouras ou futuras e da preservação das diferentes espécies, que é sempre um conceito que poderemos debater um pouco mais à frente, a questão do desenvolvimento sustentável, da clássica definição do relatório da antiga primeira-ministra da Noruega, Gro Brundtland, que diz, né, que todos os cidadãos têm o direito devem usar os seus recursos naturais de forma sustentável, de forma a permitir que as próximas gerações possam também ter acesso a esses recursos, o que pressupõe que nós estamos em controle daquilo que as próximas gerações deverão precisar, okay? Que é uma visão um pouco egocêntrica, mas é assim o que é. E o direito do ambiente também diz que a lei pune os atos que ponham em perigo ou lesem a preservação do ambiente. Portanto, em termos constitucionais e em termos daquilo que é prática comum, está aqui bem esclarecido estes aspectos, mas, acima de tudo, convém olhar para algumas das tarefas que são do Estado, para além desta tarefa de adotar medidas de proteção ao ambiente, a necessidade de se fazer um investimento em áreas estratégicas, particularmente com destaque para a educação. E aqui realço mais uma vez a educação, pelo papel que a educação tem na sustentabilidade ambiental. Diz ainda que as políticas públicas no domínio da educação devem salvaguardar o interesse da criança e depois fala mais à frente também que os jovens gozam de proteção especial. Portanto, a própria Constituição reconhece aqui o papel importante na educação das pessoas e dando primazia para as crianças e para os jovens, porque são esses que estão numa altura em que é possível moldar e criar jovens mais conscientes, crianças mais conscientes, que no futuro serão adultos mais responsáveis e que possam, ao longo da sua vida, fazer uma gestão mais sustentável dos recursos naturais. Depois fui buscar, só a título de exemplo, aquilo que está no Plano de Desenvolvimento Nacional, que é a política 12, que é a política de sustentabilidade ambiental, aquilo que o Estado angolano prevê fazer até as próximas eleições, portanto, no período 2018-2022, e aqui fui buscar apenas aspectos relacionados com o espaço marinho. Por quê? Porque, de facto, nós temos um conhecimento melhor daquilo que é o espaço terrestre, daquilo que nós desenvolvemos a nível da Terra e da forma como está ordenado. Conhecemos os problemas, conhecemos as soluções, mas do ponto de vista do ordenamento do espaço marinho é uma área, digamos que recente, do ponto de vista do espaço marinho enquanto espaço de gestão de recursos naturais, não apenas de espaço para ir buscar o petróleo e buscar os recursos piscatórios. Então tem aqui um objetivo que eu acho que é interessante do ponto de vista do tema que estamos a abordar, da sustentabilidade ambiental, que é ordenar os usos e as atividades do espaço marinho e que poderia ser ordenar os usos e atividades do espaço terrestre. Portanto, a questão da ordenação, do ordenamento dos usos e das atividades é importante, seja espaço marinho ou seja no espaço terrestre, de forma a garantir uma utilização sustentável dos recursos, a sua preservação e recuperação. Portanto, aqui há dois elementos que penso que são importantes aqui a realçar, para além do uso. Okay? É preservar naquilo que temos para preservar, mas recuperar nas áreas que se encontram degradadas. E isso faz parte dessa questão da sustentabilidade, para nós não utilizarmos apenas recursos que estão disponíveis e esquecermos daqueles que precisam de recuperação
E tudo isto num quadro de uma abordagem integrada e intersetorial. O que é que isto quer dizer? Que todos os setores devem trabalhar em conjunto e não haver competição, o que acontece um pouco a nível do nosso país, competição entre setores que não permitem nós podermos almejar esta questão dos princípios da sustentabilidade ambiental. Então, tem aqui um conjunto de medidas, de metas que foram propostas. Chama a atenção à segunda, que é o estabelecimento de 3 áreas marinhas protegidas. Pelos processos que estão a decorrer neste momento, penso que apenas uma poderá ser declarada ainda no decurso deste exercício, até 2022, e 3 recursos pesqueiros considerados biologicamente em estado de risco são recuperados, que é algo mais complicado. Nós temos uma cota que é definida anualmente, por exemplo, o carapau, 90 mil toneladas, cuja a pesca é permitida, tudo o resto tem que ser importado, e um dos exemplos seria que o carapau saísse dessa lista. E outros recursos pesqueiros, particularmente espécies comerciais, que têm estado a ser grandemente afetadas pela pesca, particularmente a pesca ilegal. Então, há vários programas neste âmbito da política da sustentabilidade ambiental, mas só por uma questão de gestão de tempo, achei que era importante olhar para estes aqui, porque por causa da questão como disse, da gestão integrada e do aspecto de não é só preservar, mas também recuperar aquilo que está degradado. Neste aspecto, olhamos aqui para aquilo que são os princípios fundamentais da sustentabilidade ambiental. Portanto, um é buscar o equilíbrio entre aquilo que são as nossas atividades econômicas e a preservação dos ecossistemas aonde essas atividades têm lugar. Isto é, se nós vamos fazer atividade, seja agricultura, pesca, exploração petrolífera, são atividades que vão gerar recursos para o país, mas que deverão ser feitas de forma que haja um equilíbrio e que possamos também preservar os ecossistemas, porque sem esses ecossistemas, essas próprias atividades depois não poderão funcionar. O que é que isto quer dizer? Estamos a olhar para um princípio fundamental de sustentabilidade ambiental a longo prazo. Okay? Se nós estivermos a ver a curto prazo, e normalmente é o que acontece, é o lucro que está à frente da preservação. Se tivermos uma perspectiva a longo prazo, já é possível ver isto com outros olhos. Depois, identificar processos tecnológicos que possam otimizar os recursos, possam minimizar os impactos e que incidam sobre os princípios da economia circular. Portanto, é algo que o país vai dando alguns passos, que é nós podermos usar a tecnologia ao serviço da proteção e preservação do ambiente, ao serviço da sustentabilidade ambiental. O facto de nós termos este processo de economia circular vai permitir que uma determinada matéria-prima tenha um período de vida útil mais prolongado do que aquilo que normalmente tem, e ajudava a combater aquele objetivo de desenvolvimento sustentável que nós não tínhamos dados, que é a redução das desigualdades, e o padrão e o objetivo relacionado com as questões do consumo responsável, porque nós vamos consumir um produto que entra numa cadeia e que está constantemente dentro dessa cadeia até chegar à cadeia final. A questão dos resíduos sólidos, né? Eu digo sempre que nós aqui no país temos aquilo que é chamada gestão de contentores, não gestão de resíduos, né? Nós temos um contentor em nossa casa, um balde de lixo pequeno, depois transportamos este lixo para um balde de lixo, um contentor maior na rua, e depois isto é recolhido e é colocado num outro contentor, que é um aterro. Okay? Portanto, não há gestão de resíduos, é uma gestão de contentores. E, incentivando o processo de economia circular, vai haver, de certeza, uma melhor otimização desses recursos. Aliás, já há, em alguns casos, esses aspectos específicos. O cumprimento dos requisitos da legislação. Portanto, nós temos legislação e, neste momento, Angola, e já há alguns anos, Angola é um país que tem um quadro legal relativamente bom. Portanto, nós temos muita legislação. Alguma dessa legislação é, inclusive, muito avançada para aquilo que o país é. Lembro, por exemplo, a Lei dos Recursos Biológicos Aquáticos, aprovada em 2004, tinha princípios e regras muito bem definidas, mas que com alguma dificuldade nós iríamos, dado o contexto na altura em que foi aprovado, iríamos conseguir incluir. Mas, como disse, há algumas lacunas, mas de uma forma geral há legislação suficiente para preservar o ambiente e garantir
esta questão da sustentabilidade ambiental. É preciso que ela seja cumprida, é preciso que ela seja implementada pelos órgãos de direito. Depois, a integração desta questão do tripé da sustentabilidade, portanto, olhar de facto para o lucro, que é necessária a geração de riquezas para que a máquina funcione, mas não podemos esquecer o capital natural, a preservação ambiental que é necessária desses recursos e a responsabilidade social, o capital humano. E aqui ligamos outra vez a questão da formação, da educação. Eu aqui trago um exemplo que está a acontecer neste momento no leste de Angola, particularmente na província do Mochico e na província do Kwanza Norte, do Cubango. As populações locais vivem do mel, ok? Portanto, fazem produção de mel para consumo e para venda para vizinhos, para no mercado, etc. Portanto, é uma atividade que tem esta questão do lucro, tem algum lucro, há a responsabilidade social do capital humano no sentido de que eles foram se treinando para poderem ser apicultores, à pequena escala, mas a preservação ambiental não está lá. Okay? Então aqui temos uma deficiência no tripé. Por que não está lá? O que é que acontece? Para que essas pessoas possam desenvolver a atividade da apicultura, têm que fazer as colmeias. E as colmeias são feitas com as árvores muito típicas do nosso país, que é o miombo, portanto, a mata de miombo, essas árvores de miombo, eles fazem um corte à volta, um corte circular numa parte da árvore, numa parte de cima, para que possam tirar a casca e possam, com essa casca, fazer as colmeias. Pronto. Do ponto de vista da preservação ambiental, enquanto eu estiver a produzir para consumo próprio e para venda local, o impacto não é assim tão grande. Mas existe. O que é que acontece? Quando se faz esse corte para retirar a casca, a árvore depois vai morrer. Portanto, essa árvore não tem hipótese de sobreviver muito tempo. A mata de miombo é uma mata que demora muito tempo a regenerar. Portanto, não é muito fácil de plantar e de forma natural também não é muito fácil. Então, o que é que acontece? Quando nós introduzimos, e o que está a acontecer nos últimos 2, 3 anos, quando se introduziu a necessidade de grandes empresas que estão a produzir o mel, de ir buscar o mel dessas comunidades, isto rapidamente levou a quê? A que houvesse mais colmeias, a que a população visse o lucro rapidamente, formasse os seus grupos, não em formas de cooperativas, mas pessoas que se juntavam e faziam mais colmeias. Para fazer mais colmeias, cortavam mais mel. Então, nós temos uma situação onde temos o mel, temos as pessoas organizadas com uma formação para poder, do ponto de vista de produção, ir de encontro às exigências do mercado, mas o tripé da sustentabilidade ambiental, o tripé da preservação ambiental não está lá. Okay? Qual seria a solução? É poder trabalhar com essas comunidades no sentido de produzir colmeias que fossem adequadas àquele ambiente, aquelas abelhas, sem fazer recurso à mata de miombo. Então, é um exemplo de como é que, com as necessidades do mercado, nós podemos, sem saber, estar a criar uma degradação no ambiente e não estarmos a ir seguindo aquilo que é a sustentabilidade ambiental. Depois, então, uma coisa que é muito geral, que é os sistemas de gestão ambiental, quer para o setor, ou particularmente para o setor privado, aqueles que têm atividades extrativas, que desenvolvem atividades, produtos e serviços que têm impacto no ambiente, que possam ter os seus sistemas de gestão ambiental. E aqui nos sistemas eu incluo uma abrangência muito grande, sejam planos de gestão de resíduos, sejam planos de gestão ambiental e social, tanto aspectos que são importantes do ponto de vista da sustentabilidade ambiental. E aí a pergunta é que futuro? Okay? Como disse, nós viemos dos limites do crescimento, né? Do Clube de Roma, em 72, passamos para esta questão do desenvolvimento sustentável, do conceito de desenvolvimento sustentável, passamos depois para os objetivos do desenvolvimento sustentável, entretanto, no meio, como disse, tivemos a Agenda 21, que era um conceito, do ponto de vista ideológico, muito interessante, que era uma agenda, estamos a falar em 92, era uma agenda que nós tínhamos com uma série de compromissos que devíamos atingir até entrarmos no século 21, portanto, tínhamos 8 anos, digamos assim, para que essa Agenda 21 fosse transformada em Agendas 21 locais,
muito poucos países africanos conseguiram fazer agendas 21 locais. Mas, então, qual é o futuro? Como é que nós vamos? O que é que nos espera daqui a uns anos? Né? Estes Objetivos de Desenvolvimento Sustentável têm uma meta que é até 2030, portanto, provavelmente em 2030 haverá uma nova orientação global, porque orientações específicas já temos em relação, por exemplo, à questão do Acordo de Paris, em relação às alterações climáticas. Né? Então, o que eu sinto, e que não é uma coisa que não é nova, já o Bowman já falava sobre isto, que é vivemos numa sociedade líquida, onde aos produtores e aos consumidores onde tudo é descartável. Portanto, enquanto nós vivemos numa sociedade onde tudo é descartável, e aqui sente-se mais do ponto de vista sociológico nos últimos anos que a questão do ser descartável não está só associada a produtos, nós já temos também relações a serem descartáveis. Okay? Portanto, uma coisa era nós comprarmos um televisor que vai demorar 2, 3 anos, um carro, um micro-ondas, ou que seja um telemóvel, e os telemóveis estão a mudar constantemente, mas é um produto ao qual nós não temos uma relação afetiva, e agora nos últimos anos foi-nos chamada a atenção que estamos numa sociedade líquida onde até os relacionamentos são descartáveis, e isto tem um impacto muito significativo naquilo que é a sustentabilidade ambiental, porque se de facto sejam produtos, sejam relações, são descartáveis, onde nós somos meros consumidores, teremos um impacto muito reduzido naquilo que será a sustentabilidade ambiental. E aqui eu vejo esta questão da educação ambiental e a educação para o desenvolvimento sustentável como uma das soluções importantes para garantir a cidadania. Tem aqui algumas citações muito interessantes que foram refletidas agora nos últimos 2 anos, no ano passado e este ano. A diretora-geral da Unesco refere, por exemplo, que a educação pode ser uma ferramenta poderosa para transformar a nossa relação com a natureza, não fazendo da natureza um recurso apenas para extrair lucro. Devemos investir neste campo para preservar o planeta. A Angela Merkel, a antiga chanceler alemã, falava na questão da capacitação para que o desenvolvimento sustentável não seja um privilégio de poucos, aquilo que eu dizia, nós quando temos um conjunto de orientações globais, nem todos os países podem estar alinhados, e é o caso de Angola, e portanto o desenvolvimento sustentável não pode ser privilégio de poucos, mas que tem que ser acessível a todas as pessoas, e a educação ambiental ou a educação para o desenvolvimento sustentável poderá auxiliar a chegarmos a isso. Lembrem-se novamente que nós não tínhamos dados para analisar a educação. E depois a secretária-geral adjunta da ONU diz que devemos concentrar não apenas na expansão do acesso e na melhoria dos resultados da aprendizagem, mas também no tipo de educação necessária no nosso mundo. Okay? E mais uma vez reflete-se a questão da educação. Se nós queremos educar as pessoas, que tipo de educação é que nós queremos passar? Que tipo de estruturas educativas é que nós temos? Portanto, porque esta questão de educar os mais novos depois tem um reflexo nas pessoas, conforme vão crescendo, e olhamos um pouco para a nossa sociedade e vemos o que é que nós temos. E olhamos aqui para o Orçamento Geral do Estado que existe em termos de educação, temos orçamentos muito reduzidos, o que nos deixa, não nos deixa antever um futuro muito risonho em relação às gerações que estamos a criar. Não só pela questão da educação, mas todos os outros problemas associados aos aspectos mais sociológicos e daquilo do que a idiosincrasia do angolano, portanto, e vamos perdendo um conjunto de soluções. Então, por vezes, a gente olha aqui para essa questão do engajamento cívico, da sociedade civil organizar-se, trabalhar em conjunto na questão da formação, a sociedade civil trabalhar na questão da proteção do ambiente, mas também é um papel muito importante do setor privado, porque o setor privado deverá liderar a economia do país, e se pautar pelos princípios de sustentabilidade ambiental ou de desenvolvimento sustentável, nós poderemos, de facto, ter uma Angola melhor, uma Angola diferente. Para terminar, portanto, é preciso, de facto, em termos de sustentabilidade ambiental, haver essa questão do que é a responsabilidade ambiental, os danos que são causados às pessoas e às coisas,
os danos causados à natureza e ao património natural, porque sem esse património, sem essas coisas, sem essas pessoas, nós não podemos sobreviver. O princípio da prevenção, okay? E é uma questão que tem sido, aliás, muito debatida agora com a questão das vacinas, né? Um debate muito, muito interessante, e o princípio da prevenção, da precaução, é de facto, se nós não temos a certeza do que é que vai resultar uma ação, devemos de abster de implementar esta ação, e o princípio da responsabilização. Portanto, aqueles que, e está na Lei de Bases do Ambiente, de 1998, tem o princípio do poluidor-pagador, okay? Quem polui, paga. Okay? Apesar de ser uma visão muito economicista, muito punitiva pelo bolso, mas há certas atividades que, se não for pelo bolso, a educação apenas não chega, porque as pessoas têm educação para perceber o que é que estão a fazer em termos de danos, mas que continuam a fazer. Então, é nossa responsabilidade usar os recursos naturais com cuidado, tentando minimizar aqueles que são os nossos danos e garantindo que esses recursos estejam disponíveis para gerações futuras. Posso passar isto aqui a outros exemplos, mas um exemplo muito clássico é este, que depois de nós destruirmos é que decidimos agora devemos fazer os estudos. Okay? Então, olharmos de facto para essa questão da responsabilidade, da responsabilização e da educação, para que possamos ter uma sociedade que seja mais ativa, que não olhe só para os aspectos como estando descartáveis, mas possam contribuir para que de facto a sustentabilidade ambiental possa ser transversal em todas as nossas atividades. Pronto, a conversa já vai longa, só juntei algumas fotografias para ver o que está a acontecer um pouco no nosso país. Isto é um acampamento de caça na Reserva Natural Integral do Luando, onde temos a nossa palanca negra gigante. A palanca negra gigante é a espécie mais ameaçada do mundo, não há nenhuma espécie tão ameaçada como a palanca negra gigante, mas nós temos essas atividades. Ainda há 2 dias tivemos caçadores a trocar tiros com os nossos fiscais, mas é uma atividade que ocorre com muita frequência. A caça e o tráfico de animais selvagens, é comum nós vermos estas imagens nas nossas estradas. É mais comum ver os animais mortos do que os vivos. Este aqui teve sorte momentânea, porque depois foi vendido e foi morto. A questão da gestão dos resíduos é um aspecto mais do ponto de vista urbano. A questão, fala-se muito da poluição da indústria petrolífera, que é uma indústria que tem, digamos, algum cuidado com o que faz, mas muito pouco para a poluição causada por resíduos dos petróleos, particularmente as nossas estações de serviço, onde diariamente há feita a manutenção de geradores, de carros. Os óleos são colocados diretamente no esgoto das águas sanitárias. Portanto, é uma situação muito, muito preocupante. A extração de inertes, a extração de areia, a extração de burgal, portanto, que é feita ainda, cada vez menos, mas ainda em zonas onde não deveriam acontecer. E termino esta imagem aqui, que é das queimadas, que é uma das situações mais graves que nós temos no nosso país. Há 2 anos houve aquela polémica, de facto, de que quando havia as queimadas na Amazónia e as intenções estavam viradas para o Brasil, nós, na mesma altura, tínhamos milhares de fogos a acontecer no nosso país, particularmente naquilo que é o cacimbo, né, no nosso inverno. Essas queimadas têm lugar normalmente entre julho e agosto, mas são queimadas que são colocadas não apenas para abertura de pasto, mas também para caça. O que tem acontecido aí são, digamos, linhas ou quilómetros em linha, que vocês podem ver aqui o fogo avançando e acaba por queimar tudo, desde a flora, a fauna, e já tivemos, nos últimos 3 anos, já tivemos infraestruturas destruídas, inclusive pessoas mortas por esta atividade. Então, são problemas que são comuns. Há algumas coisas positivas que temos estado a fazer em termos de preservação, em termos de sensibilização, mas é uma batalha que nós temos pela frente que é muito grande. E eu acho que, se é para ter uma conversa, eu paro por aqui para nós irmos conversando um pouco sobre isto. Obrigado. Obrigado. E eu
talvez porque estou como mediador, eu até abriria a conversa com algumas preocupações, no fundo são quase pessoais, mas que, como eu estou longe e distante até no tempo, em relação a alguns problemas, gostaria talvez que o Vladimir me esclarecesse algumas coisas. Eu acompanhei, por exemplo, você, por causa das fotografias, eu fui citado a pensar isso, eu vi a exploração de petróleo em Cabinda desde os anos 60, que começaram a explorar, né? E depois, até agora aos nossos dias, e a última vez que eu estive em Cabinda, eu fiquei admirado realmente, sobretudo com a poluição da Baía de Cabinda, porque o petróleo é todo explorado offshore, né? E falando com as pessoas, quer dizer, às vezes há uma cobrança dessa situação, não é? Não é só a população local, de pescadores, por exemplo, que são afetados por essa poluição, mas outras pessoas da sociedade civil. Mas fica nesta questão, nesta relação, né, e da sustentabilidade, fica sempre o poder, digamos, de interesses econômicos e que não são angolanos, são das grandes companhias, das Cinco Irmãs, etc., que realmente zeram. Sempre que eu falei de Cabinda, eu falo sempre um pouco disso. Depois vão-me dizer que eu sou separatista, mas a questão é esta. Tem que alguém cutucar, pôr a mão na ferida sobre essas questões. As perguntas que vão fazer assim, afinal, o pessoal que está lá, tirando o petróleo, o que fez? Mostrem-me as obras, por exemplo, neste caso de sustentabilidade, que tiveram em relação à exploração do petróleo. Eu acho que aqui cabe um dever, digamos, do poder principal em relação a exigências. Vou dar um outro exemplo. Saio daqui, vou para o sul e você estava falando dos recursos naturais e, sobretudo, pescatórios, né, de marinhos. Enfim, a pesca artesanal e a pesca local, mesmo que busca o aspecto econômico, mas depois existem atividades de países não nacionais, países estrangeiros, claro, que exploram de uma maneira avassaladora. São tipos de pesca industrial que retiram uma grande parte dessa riqueza. Pois sucedeu no Brasil, com os franceses, a Guerra da Lagosta, no tempo do De Gaulle. Era uma vergonha. Eles vinham aqui, arrastavam, tiravam tudo e iam embora. Bom, isso aqui também, eu vejo num país grande, tão grande como Angola, quer dizer, há uma dificuldade, como você viu, mostrou ali, por exemplo, das reservas de caça, que é um ponto pequeno da coisa, mas que fica difícil os vigilantes, digamos assim, né? Eu tenho visto, e é uma coisa importante, interessante,
que, para mim, não sei se eu estou errado, mas fazem parte quase de uma parte da sociedade civil. E elas têm preenchido, digamos, determinadas lacunas deixadas pelo poder na observação e no controle desta situação. Vladimir, eu pergunto se eu estou enganado. Só isso. Mas o que é que podíamos fazer? É difícil fazer um controle sobre essa situação, não é? Pois, é assim, tal como disse aí na apresentação, um dos aspectos importantes é a aplicação da lei. Nós, de facto, temos os aspectos que estão aqui abordados, essa questão, por exemplo, da pesca, é uma questão que é referida regularmente, particularmente a pesca industrial, mas não só. Nós temos tido informações, inclusive reclamações de países vizinhos, neste caso da Namíbia, que barcos ilegais começam a pescar em águas angolanas e depois vão até as águas namibianas. Portanto, mas é uma questão de dificuldade de fiscalização. Nos últimos meses, temos ouvido na imprensa algumas embarcações a serem apreendidas, mas são algumas, são muito poucas. Para aquilo que a gente conhece da realidade, portanto, tem que haver um maior investimento, de facto, na fiscalização. Por exemplo, em relação à pesca artesanal, a pesca artesanal em Angola só é permitida para angolanos. Nenhum estrangeiro pode fazer a pesca artesanal. Mas acontece que os cidadãos asiáticos, particularmente os chineses, alugam as licenças que os angolanos têm para fazer uma pesca mais predatória. E então os angolanos recebem o valor sem ter que ir à pesca e eles pescam o que querem, né? E isto resultou, mais uma vez, nesta altura da Covid, mas nos últimos 2 anos, de pesca que não existia em Angola, que não era uma prática comum, que era a pesca do tubarão, para corte apenas das barbatanas. Os tubarões são apanhados, cortam as barbatanas, atiram o tubarão de volta para o mar. Houve um incremento da pesca das tartarugas. No passado era uma pesca mais acidental, portanto os pescadores artesanais apanhavam as tartarugas e como iam perder a rede, acabavam por matar a tartaruga para não estragar a rede, mas portanto, houve um incremento desta atividade, há um incremento e uma procura maior daquilo que é o bucho do peixe, tanto que exatamente para pseudo-efeitos medicinais, e há um mercado bastante grande, mais uma vez, asiático. Quer dizer, isso trouxe um conjunto de atividades que nós não tínhamos no passado, mas que poderiam ser facilmente resolvidas com fiscalização e aplicação da lei. Em relação à questão de Cabinda, e foi algo que eu, em março deste ano, referi, quando se começou a falar no país da atividade onshore, da exploração de petróleo onshore. Inclusive, a lei das áreas de conservação no país foi alterada para permitir que houvesse essa atividade. E aqui a questão não é, porque o principal debate era que não devia ser permitido por parte da sociedade civil, e as empresas, e particularmente a agência de petróleo e gás, dizia que não, nós temos capacidade de fazer uma gestão ou exploração em áreas de conservação com o mínimo de impacto. Aqui a pergunta era, vamos olhar para o histórico. Okay, se olharmos para o histórico de Cabinda, onde há a exploração de petróleos há mais de 60 anos, que legado é que o petróleo deixou ao país, sem olhar para a questão da potencial poluição ou não? Qual é o legado? O que é que nós olhamos para Cabinda, que sempre teve 10% das receitas do petróleo? Olhamos para Cabinda e vemos como é que está o estado de infraestruturas, das escolas, das estradas, enfim, da própria floresta de Mayombe, onde acontecem constantemente problemas relacionados com corte na madeira. Inclusive, lembro-me de uma situação que partilho aqui, que foram apanhados uns madeireiros italianos a fazer o corte ilegal da floresta, e a discussão entre Angola e o Congo era em que parte do território é que estariam a explorar, se era um território angolano ou se era território do Congo, para ver quem é que ia aplicar a multa. Portanto, esta era a principal preocupação, não com o facto de estar a haver uma série de atividades. Então,
É aquilo que eu disse, nós se quisermos olhar para a sustentabilidade, não podemos olhar só para o lucro, temos que olhar para os outros aspectos e temos que olhar para a sustentabilidade para a atividade a longo prazo, para que possamos fazer os investimentos necessários no capital humano, de forma que se possa gerar lucro, gerar emprego, mas ao mesmo tempo preservar os recursos. Portanto, o que o Dr. Carlos diz não está errado, não está enganado, mas sim, há um conjunto de ações que estão a ser desenvolvidas. Acho que é importante dizer aqui que, de facto, que nota-se algumas melhorias a nível do Estado, não suficiente, mas notam-se algumas melhorias em termos da máquina governativa. Mas, por outro lado, temos a questão da sociedade civil, que ainda, infelizmente, grande parte das associações ambientais, quando digo a sociedade civil ambiental, não a sociedade civil relacionada a projetos de desenvolvimento, direitos humanos, desenvolvimento rural, mas a sociedade civil ambiental não se consegue profissionalizar, isto é, ainda trabalha numa base de voluntários. Então não tem muita força, porque de facto apanha sempre aquele momento, há 10, 20, 30 pessoas que se envolvem, vão desenvolvendo atividade, mas depois as pessoas têm de viver, não têm que ir à procura de um salário. Então temos essa dificuldade que essas associações têm que se profissionalizar, têm que conseguir recursos para poder pagar salários, para que os seus associados tornem-se membros das organizações ou funcionários das organizações e possam estar lá de forma mais permanente. Senão, temos 2 ou 3 pessoas que vão motivando e assim que encontram uma outra saída profissional, acabam por deixar. Então, tem sido, digamos, este o ciclo da sociedade civil ambiental. Já foi muito forte em Angola, nos anos 90. Depois, com a chegada da paz, foram definidas outras prioridades, particularmente o desenvolvimento, claro, a desminagem, a aposta na agricultura, os direitos humanos, e a parte ambiental acabou por ser um pouco esquecida. Então tem sido digamos, um carrossel, ou uma montanha russa, por vezes está em cima, outras vezes está em baixo, mas não há dúvida que há um trabalho meritório a ser feito por algumas organizações, alguns projetos, e que ajuda a tentar mudar um pouco da situação. Então, o caminho é longo, mas nós temos que continuar a caminhar e a fazer o possível, tendo em conta os constrangimentos, tendo em conta as dificuldades de recursos humanos, as dificuldades em recursos financeiros, para poder dar a volta à situação, ou pelo menos atenuar e olharmos para o futuro, para que o futuro seja feito de forma mais adequada. A questão, por exemplo, dos estudos de impacto ambiental, que eu pus aquele slide aí, é uma coisa que é muito mais séria agora do que era 20 anos atrás. Nós temos que reconhecer isso. Há de facto um controlo maior, mas é preciso continuar a fazer esse controle e exigir que o próprio Estado, nos seus projetos, faça o cumprimento da lei, e aqueles que cumprem a lei, que de facto sejam também reconhecidos por estarem a contribuir para esta sustentabilidade ambiental. Obrigado. Então, abro para outras perguntas, por favor. Participantes. Quem é que pede a palavra? Ora, neste momento somos 3. Deixa-me já marcar. Ora bem, bom, não vamos pôr por segunda ordem, para não ser eu o primeiro. Então, temos M. Afonso, não sei quem é. Temos aqui, temos um Pedro Sapalalo, mas não tem o vídeo iniciado, e sem o vídeo nós não permitimos que fale, portanto teria que iniciar o vídeo. Já está. Já está. Filipe Zau e eu. Então, força. Começamos por quem? Então, Afonso? Primeiro da fila. O Afonso. Ok. Muito obrigado. E aqui desde já gostaria de agradecer também a Umbala de saber compartilhar o link, que sem o qual eu não teria acesso a este maravilhoso tema, e também pela discussão aqui
professor Valdemir. Muito obrigado por isso. Eu vou fazer simplesmente uma pergunta, já que tudo foi tão interessante. Doutor Valdemir, o que vai acontecer àqueles países que não aplicar as práticas sustentáveis? A princípio, essa é a minha única pergunta. Obrigado. Se calhar ouvíamos 2 ou 3 perguntas e depois... O senhor Pedro Sapalalo. Então, Sapalalo, sim. Ok, obrigado. Espero que esteja a ser bem ouvido. Eu agradeço estar aqui presente. Escutei atentamente, apesar de ter chegado um pouco tarde. Dr. Vladimir, eu chamo-me Pedro Sapalalo e apresento-me como membro da Associação dos Escuteiros de Angola, uma associação que lançou em junho um projeto chamado Árvores da Vida, e cujo objetivo é plantar e criar um corredor mais verde a nível nacional, com iniciativas comunitárias através dos nossos jovens que estão quase em todos os municípios do país. A leitura que nós fizemos justamente é que a maior parte das ações que são realizadas na área do ambiente e não só, são muito viradas a emergências. Fala-se de limpeza de praias, fala-se de plantação de árvores, varrer as ruas, enquanto se coloca de longe a questão de educar a não sujar as praias, a não sujar as ruas e educar a cuidar da árvore plantada. Então, os projetos têm sido numa visão mais emergenciais do que sustentadoras, e aqui na visão do doutor como sustentáveis. Nós podemos estar a plantar, mas se não houver o ensino de como cuidar a árvore, aquela planta morre porque alguém vai pisar e ninguém mais coloca. Então, qual tem sido o nosso desafio? O nosso desafio é justamente em como transformar as comunidades nesse processo de resiliência, encontrar percepção de que é a própria comunidade que deve se sustentar, olhar para o seu ambiente e melhorar a sua forma de estar. E gostaria de aprender com o doutor como nós poderíamos, porque está a ser um trabalho muito difícil, a percepção disto está a ser muito, muito mesmo difícil. As pessoas estão muito mais viradas ao show, quando se planta e lá tem as fotografias, mas na questão daquilo que é a nossa profissão, que é a educação não formal, né? Distante da educação informal e da educação formal, nós trabalhamos sobretudo na educação não formal, criar competências. E isso é um dos grandes desafios que nós temos. Então, com essa plateia, gostaríamos de aprender como é que podemos criar esse projeto mais desafiante, mais impactante, porque trabalha com o menino, com a comunidade, ali onde ela está. E que, claro que a educação não passa por um processo de policiamento, mas sim num processo de aliciar e induzir novos comportamentos. Muito obrigado. Obrigado. Então, o professor Filipe Zau, depois o doutor Paulo Carvalho. Obrigado, Vladimir Russo. Professor Vladimir Russo. Muito obrigado. Agora já está, né? Pronto. Bom, eu começo por cumprimentar o professor Vladimir Russo e felicitá-lo, já o conheço, somos colegas no Conselho Económico e Social, e, portanto, esta preocupação de ouvi-lo e ter aqui connosco em algo que pouco se fala aqui no país, é a questão ambiental. É algo que eu tenho agora alguma responsabilidade e, por isso, tenho que me saber assessorar e saber ouvir as pessoas sobre estas questões. Contudo, uma primeira pergunta que eu queria lançar era esta questão de quem polui mais. E verificamos que Kyoto
falhou. O protocolo de Kyoto não se cumpriu. Passamos para Cartagena, não se cumpriu. A Agenda 21 não se cumpre. Joanesburgo não se cumpre. Porto de Paris não se cumpre. Mas quem polui mais, quem normalmente é considerado grande, o mais desenvolvido, portanto, os países que mais industrializados, né, são os que mais resistências fazem ao cumprimento dos protocolos. E também são os mais responsáveis pelas mudanças das alterações climáticas, por estes furacões, pelas secas, pelas chuvas ácidas, portanto, por isso tudo isto acontece. Bom, mas então o que é que se passa? Parece como da Covid. E quem tem aqui um sentido de sustentabilidade muito pouco humana, muito pouco solidária, sobretudo com quem tem menos. Eu estou a lembrar-me de uma frase do social. E ele dizia, vê-se mais a economia na totalidade social do que a totalidade social na economia. E temos esta visão neoliberal que se impõe de uma forma muito agressiva, mas que também, claro, os países, neste momento, com menor poluição, são os que sofrem mais. Hoje em dia, já há países que estão a propor o seguinte: bom, vocês poluem menos, mas precisam de dinheiro. Nós, como precisamos de poluir mais, precisamos de ter mais coisa, então só podemos ir até ali, então comprar crédito financeiro aos outros países que poluem menos para poderem ter dinheiro. Quer dizer, é a forma de dar dinheiro, então vocês pronto, já ficam com algum dinheiro e a gente vai continuar a poluir da maneira que a gente achar. E vamos pagar o crédito, portanto, para vocês. Professor Vladimir Russo, como é que vê isto? Obrigado. O Dr. Paulo Carvalho? Bom, quanto a mim, eu queria apresentar algumas breves questões, 3 concretamente. Gostaria de saber o que é que está a ser feito, se é que alguma coisa está a ser feita em relação à prevenção e à punição da pesca de arrasto, acho que é assim que se chama, que é praticada desde há muitos anos, fundamentalmente por navios russos, há uns bons anos atrás, e ultimamente por navios chineses, fundamentalmente. A segunda questão tem a ver com as reservas de caça. Existe mesmo proteção das espécies nas reservas de caça? É que me parece que alguma coisa não vai bem. Portanto, quais são os limites em relação à permissividade no que à caça diz respeito? E, finalmente, a questão petrolífera, a questão já aqui aflorada, portanto, é um assunto que foi bastante discutido na Assembleia Nacional, no Parlamento, que tem a ver com esta opção pelo onshore na parte sudeste do país. E eu falei com alguns responsáveis dessa área na Assembleia e foi-me garantido que, de facto, vai haver não apenas o respeito pelo ambiente, mas também o respeito pelos elementos de natureza cultural. Eu, em tempos, fiz um estudo no Soio, em que se demonstrou que, devido à ação das empresas petrolíferas, a ação poluente, o que sucedeu foi que as populações foram obrigadas a mudar os seus hábitos alimentares. E, portanto, há fatores de natureza cultural também a considerar. Até que
ponto as autoridades ligadas ao setor dos petróleos vão mesmo cumprir essa promessa que fizeram na Assembleia de respeito e proteção pelo ambiente e pelas populações e também, portanto, pelo fator natureza antropológica ou cultural das populações. Obrigado a todos pelas excelentes questões. Eu vou começar a responder por ordem inversa, portanto, começando agora pelas perguntas que o Dr. Paulo Carvalho fez. Portanto, em relação à pesca do arrasto, nós temos dois tipos de pesca do arrasto. Temos a pesca do arrasto feita de forma tradicional, artesanal, que é a chamada banda-banda, que são aquelas quando as comunidades pescatórias põem as redes no mar e vão puxando para a praia, vão arrastando para a praia. Essa também é bastante perigosa, porque as redes que estão a ser utilizadas não têm aquilo que no passado havia, que era uma boca embaixo da rede, que os peixes pequeninos podiam sair. Agora não, é arrastado tudo, e aliás, se vocês forem ao mercado, a questão da caboenha, o peixe pequenino, também já faz parte da alimentação das populações. Então, nós não temos os pequenos, não temos os juvenis, não vamos ter peixe grande. Portanto, a cadeia alimentar ou a cadeia reprodutiva e de crescimento perde-se. Portanto, aquelas zonas de berçário têm estado a ser bastante afetadas. E isto é uma prática que não é permitida. A lei, não só na lei dos recursos biológicos aquáticos, como todos os anos, o Ministério da Agricultura e Pescas faz sair um regulamento de pescarias, onde reforça esses aspectos, mas, de facto, há deficiente fiscalização. Muitas dessas atividades são realizadas em áreas longe das administrações e, portanto, não há esse patrulhamento da costa, então, por vezes, é feita logo de manhã cedo e, portanto, não há essa fiscalização e, de facto, isso tem um impacto bastante grande sobre o processo de crescimento das espécies. Depois temos essa grande pesca de arrasto também, que não é permitida, portanto, também está regulada, mas que, de facto, sem essa fiscalização não é possível verificar. E a fiscalização não tem que ser uma fiscalização de termos embarcações a acompanhar a pesca, não é? Quando as embarcações que fazem pesca devem depois depositar uma amostra para o Instituto de Investigação Pesqueira e Marinha e quando vêm para a terra pode ser feita aí uma fiscalização para identificar se naquele conjunto de espécies que aquela embarcação pescou, se são todas licenciadas, ok? Se não há peixe que foi pescado por arrasto e acaba por fazer parte do consumo. É também uma parte difícil, porque por vezes é feita essa pesca de arrasto e aquelas espécies que são proibidas são depois deitadas a borda fora. E, portanto, quando a embarcação chega ao porto, já não tem vestígios dessas espécies. Então, é uma atividade complicada de verificar. É possível, tem que fazer essas visitas surpresa. Não é possível fiscalizar todos os barcos. E se nós não tivermos aquela questão que eu dizer, a responsabilização dos armadores, estarem conscientes do impacto que estão a ter, será muito difícil de fazer essa fiscalização ou que essa fiscalização seja eficiente, ok? Mas é possível fazer alguma coisa. Em relação às reservas de caça, nós deixamos de ter, penso que neste momento a reserva de caça do Ambris, ok? E a reserva de caça do Namibe, depois havia eram as coutadas, chamadas coutadas no Quando Cubango. Deixaram de existir as coutadas no Quando Cubango, Mucuço, Luiana, foram transformadas em 2011 em parques. Okay? Portanto, a caça deixou de ser permitida no país, inclusive já não se passam licenças de caça desde 2006. Na altura era o Ministério da Agricultura que as passava, não passam. Então, o que nós temos são, de facto, o que é chamado agora as áreas de conservação, mas nem todas elas têm uma fiscalização efetiva. Portanto, algumas com uma fiscalização melhor do que outras, onde há um corpo de fiscais, há alguns meios. Aqui podemos referir o Parque do Biquara, o Parque da Cangandala, o Parque Nacional da Quissama, um pouco a Reserva Natural Integral do Luando,
agora com maior acutilância o Parque Nacional do Iona, porque há uma organização estrangeira, sul-africana, African Parks, a fazer a gestão, mas não acontece em todo o lado. Portanto, continua a haver caça furtiva em muitas áreas de conservação, algumas com maior grau do que outras, e porque nós também temos, dentro dessas áreas de conservação, temos população a viver, e essa população facilita a intrusão dos caçadores. Se olharmos um salário mínimo, o salário de um fiscal, está à volta dos 115, 130 mil kwanzas. Ora, eles facilmente são subornados porque as peças de caça que os caçadores conseguem obter numa noite podem gerar para esse fiscal 200 mil kwanzas, né? Portanto, que eles conseguem vender a carne de caça a preços bastante. Então, temos aqui uma questão também que tem a ver com a questão da carreira do fiscal, da progressão da carreira do fiscal, melhores condições para os fiscais, para que possa haver um combate cerrado à caça furtiva. Em relação à questão do petróleo onshore do compromisso que é apresentado tanto pela agência como para os futuros operadores de que irão fazer uma gestão adequada dos recursos, a questão é sempre a mesma. Mostrem-nos um exemplo de projetos não petrolíferos, mas projetos de exploração de recursos, seja da agricultura, seja de extração minerais, diamantes, dentro de áreas de conservação que não tenham danificado a área de conservação. Não há nós não temos um único projeto no país onde as atividades que foram desenvolvidas dentro das áreas de conservação tenham sido feitas de forma correta. Okay? Então, quais são as garantias de que isso vai mudar? E o que é dito as garantias é que estamos a trabalhar com a indústria petrolífera, que é uma indústria mais exigente. Isso só obriga a que a sociedade civil deva fazer um escrutínio maior daquilo que poderá vir a acontecer. E a primeira exploração onshore que vai decorrer dentro de uma área de conservação será exatamente a 70 km de Luanda, no Parque Nacional da Kisama. Então, eu acho que é importante ver a questão dos benefícios, que benefícios é que a exploração de petróleo numa área de conservação poderá trazer, em termos de ajudar na fiscalização, de contribuir regularmente para o orçamento dos parques, que também é reduzido, mas nós não temos no passado, aquilo que a gente chama o legado, né, o passivo, não temos exemplos de projetos que tenham sido desenvolvidos dentro ou na vizinhança das áreas de conservação, onde não tem havido impactos negativos sobre o ambiente, inclusive poluição, caça furtiva, corte de floresta e, inclusive, alteração da componente social, portanto, das lutas que existem depois entre os SOBAs, porque quem é o SOBA que vai conseguir ficar com mais empregos para a sua família, por vezes, né, já aconteceu casos que a pessoa com mais qualificações não é daquele SOBAdo, mas por não ser daquele SOBAdo acaba por não ter o emprego, e o emprego é dado a alguém que é familiar do SOBA, né, ou que foi indicado pelo SOBA ou por uma outra autoridade. Portanto, aqui alguns aspectos que têm que ser revistos. Há práticas internacionais, boas práticas internacionais de como é que isso pode ser feito, e tem que haver um maior escrutínio e maior transparência nestes processos. Não vai ser um processo fácil. Nós já temos exploração onshore, em Cabinda, no Soio, mas não é em áreas de conservação. Portanto, temos que ver como é que vai acontecer com a Kisama, como é que vai acontecer com a área do Etosha, na parte, como disse, na parte sudeste do país. Mas aqui terá que haver esse escrutínio, essa transparência, para garantir que sabemos de facto o que é que está a acontecer. Em relação ao que o professor Filipe Zau, o que é que pode ser feito e o que é que será no futuro em relação a estes acordos, foi o que eu disse em relação aos Objetivos de Desenvolvimento do Milénio, o desenvolvimento sustentável. Nós temos acordos que são globais, eles não podem ser nacionais, as metas não podem ser nacionais. Temos é que olhar para esses acordos como uma receita geral, mas pôr os nossos próprios ingredientes. E aqui devemos separar aquilo que são os problemas locais, aqueles que nós podemos resolver, e aquilo que são os problemas globais, que é particularmente relacionado com a questão das alterações climáticas, né? Nós somos signatários, por exemplo, da Convenção da Diversidade Biológica. Não precisamos dos outros países, de uma forma geral, para proteger a nossa biodiversidade. Claro que precisamos dos países vizinhos por causa do tráfico ilegal, seja o Congo, a Zâmbia e a Namíbia, porque de facto há rotas
de traficantes de artefactos de animais selvagens, particularmente os cornos do rinoceronte, os chifres dos elefantes, dentes dos elefantes, enfim, os esqueletos dos leões, leopardos. Então, há aí um mercado internacional e aí precisamos dessa cooperação, mas para gerir a nossa palanca negra gigante, nós não precisamos da cooperação de outros países, não precisamos da convenção, devemos ser capazes de o fazer. Agora, para problemas associados com as alterações climáticas, por muito que a Angola faça, é um problema global e não vamos conseguir travar. Temos esse processo de transição energética, portanto, a ideia é que até 2025, agora com essa revisão 2030, possamos reduzir significativamente o uso do combustível fóssil para a produção de energia. Temos Cambambe reabilitada a produzir quase 1000 megawatts. Temos Lauca também com os 2067. Temos Kakulu Cabaça, que vai ser construída e, tanto nos próximos, até 2030, deverá estar a produzir outros 2000 megawatts. Então, teremos, em termos de produção de energia, energia hidroelétrica, cerca de 5000 megawatts. Depois temos a parte solar, a parte eólica, que vai poder também dar alguma energia, e temos algumas outras barragens e mini-hídricas. Isto vai permitir que Angola, o seu contributo seja mais reduzido, mas não vai permitir que a gente não seja afetada por grandes chuvas ou secas ou a subida dos oceanos, se não houver uma cooperação entre todos os países. A questão do mercado de carbono falhou exatamente porque era um mercado que não estava bem regulado, foi pensado na altura, mas não foi bem regulado. Houve países que conseguiram, inclusive, ter bastantes rendimentos. Angola ainda tentou com 2 projetos, que era o Angola LNG e com a barragem do Gove, mas não foi a tempo de inscrever esses projetos. Depois o mercado de carbono, tal como todos os mercados, teve uma crise e já não compensava. Portanto, agora existem outros, que é o mercado do RED, das florestas, de compensar pela preservação da floresta. Portanto, são tudo matrizes muito económicas, com uma vertente ambiental importante, mas nós temos que ser capazes de poder analisar e discutir olhos nos olhos com quem está a fazer as ofertas. E, infelizmente, nós não temos especialistas em Angola que possam fazer uma análise correta do offset, chamado compensação. Okay? Portanto, nós queremos discutir no mercado, temos que ter especialistas, então temos que investir no mercado de carbono, na formação das pessoas, porque senão temos muita dificuldade. Uma das maiores dificuldades de países como Angola, os países em vias de desenvolvimento, os países da África subsaariana, de conseguirem apoios para os seus projetos é a nossa incapacidade de poder elaborar propostas. Às vezes o dinheiro está disponível, mas nós não conseguimos elaborar propostas. Não só por esta dificuldade que nós temos, e depois tem a questão da dificuldade da língua, porque as propostas são apresentadas em língua inglesa, mas o processo de obtenção desses recursos é tão difícil que só aqueles países mais organizados é que conseguem. Então, tem havido uma discussão constante, houve agora em Glasgow, no sentido de facilitar o acesso. Facilitar não quer dizer dar por dar, mas facilitar as modalidades e as propostas, etc. O que tem estado a acontecer é, nós temos estado a contratar especialistas que nos ajudam a elaborar as propostas para que possamos ir atrás dos recursos. Então, é um mercado muito complexo. Angola precisa de se organizar melhor, precisa de formar quadros, os quadros precisam de estar na área em que estão formados, para que possamos ter acesso ao financiamento e depois ter capacidade de implementar. Porque este é um outro problema que nós temos. Eu estive a fazer um trabalho há cerca de 2 anos e nos últimos 15 anos, Angola tem conseguido, em termos de projetos de financiamento internacional, próximo de 200 milhões de dólares para vários projetos, sendo que na maior parte dos projetos ambientais, na maior parte dos projetos, nós não conseguimos implementar grande parte das atividades que lá estavam. Okay? Portanto, em Angola, o dado é que Angola demorava sempre 3 vezes mais do que o normal. Ser um projeto que numa situação normal ia demorar 3 anos e Angola ia demorar quase 9 anos. Então, esta questão de facilitação e da implementação de projetos também deve ser melhorada com o reforço da capacidade.
o nosso amigo Pedro Sapalalo, essa iniciativa dos escuteiros é uma coisa que não é nova, não? Eu, inclusive, já nos anos 90 trabalhei bastante com os escuteiros, fizemos várias atividades, e o que diz tem razão, fica muito mais fácil fazer-se uma campanha de plantação e uma campanha de limpeza do que ter um projeto contínuo. Okay? E este é um problema comum, portanto, é mais fácil organizar as pessoas para ir num fim de semana plantar e depois ninguém vai regar e ir fazer uma limpeza do que manter a continuidade disso. Portanto, leva muita planificação, não é fácil. A questão da educação ambiental, eu penso que nós continuamos a usar os mesmos métodos de educação que usávamos há 20 anos atrás, okay? Portanto, é preciso mudar. Fiquei satisfeito por ver, apesar de não termos sido consultados, a sociedade civil, mas por ver que na última sessão do Conselho de Ministros, em outubro, foi aprovado o Programa Nacional de Educação Ambiental, okay? Portanto, que deverá definir as balizas do que é que se deverá fazer, mas de facto temos que mudar essa estratégia, e o trabalho com as comunidades é muito importante. Portanto, a questão de os escuteiros no passado já trabalharam e alguns projetos de hortas comunitárias, para que a comunidade possa perceber que aquele investimento que está a fazer tem algum retorno, não precisa de ser dinheiro, mas neste caso pode ser alimento. A questão da compostagem, antes de falarmos, de começar a conferência aqui, a nossa amiga a Sandra Paulson falou um bocadinho do que ela faz. Há algumas iniciativas de permacultura que estão a ser desenvolvidas por algumas organizações, a questão da reciclagem do plástico, há muitas organizações e pequenas cooperativas a fazer isso. Então, há um conjunto de ações que podem ser desenvolvidas, mas que é preciso nós deixarmos de fazer como voluntários. Tem que haver um estudo de mercado, tem que haver... esses processos têm que entrar na economia, mesmo os processos que estão na economia informais, esses catadores que nós temos que recolhem lixo, nós não vemos, mas há centenas de pessoas que vivem, se não milhares, que vivem dos resíduos sólidos, sejam os resíduos orgânicos, okay? Muito pouco, mas mais o papelão, o plástico. Portanto, há um conjunto de pessoas que estão a viver isso, e é só vocês irem para a periferia e irem aos principais aterros. Inclusive, há uns que já têm, digamos, contratos com as empresas que lideram a reciclagem de alguns produtos no país. Então, é preciso aliar-se a esses grupos, e os escuteiros, dada a sua base e a sua abrangência, poderão fazer isso de forma efetiva. Agora, a questão da educação, eu lembro-me que a Juventude Ecológica Angolana, em 2002, recebeu o prémio da melhor organização juvenil do mundo, pelo Programa das Nações Unidas para o Ambiente, exatamente pelos seus esforços contínuos na educação ambiental, através do projeto Olimpíadas no Ambiente, programas de rádio, trabalho com as escolas. Só que nós, naquela altura, éramos 8 milhões, agora somos 30. Então, a abordagem de educação ambiental tem que ser diferenciada. Depois, o amigo Afonso fala sobre as práticas que existem noutros países e como é que nós podemos aplicar isto em Angola. Nós temos estado a viver um pouco daquilo que acontece nos outros países. Nós, em muitos casos, nós não temos experiência. Não somos um país pioneiro nestas lides. Não somos um país pioneiro na gestão, na reciclagem dos resíduos, na gestão das áreas de conservação, na gestão das áreas de conservação marinha. Nós temos que beber um pouco daquilo que os outros países têm. E tem havido, de facto, alguma cooperação, algum intercâmbio que permite que possamos não fazer os mesmos erros que esses países fizeram, que estão assim na linha da frente. A questão, por exemplo, perguntam sempre por que Angola não tem aquele conceito, que é um conceito muito conhecido na África Austral, que começou no Zimbábue, que é o Campfire, que é a gestão dos recursos naturais de base comunitária. Por que as comunidades não fazem a gestão dos recursos naturais? Porque, de facto, nós não temos essa prática, não tínhamos até pouco tempo a legislação sobre isso. Legislação sobre as comunidades participarem na gestão dos recursos naturais. A primeira saiu em 2018, que é o Regulamento Florestal, e agora em 2020 com os observadores comunitários e agentes comunitários na gestão das áreas de conservação. Então vamos ter mesmo que viver naquilo que nós não temos inovação, podemos inovar,
Mas há áreas que nós temos que beber um pouco da experiência dos países vizinhos e que estão a funcionar, né? Pronto, penso que de uma forma geral, não me quero alongar muito, acho que já falei muito. Vejo aqui que a Sandra Poulson diz como é que explica que com estas barragens vai haver um aumento de produção de energia e não se esteja a pensar na distribuição da mesma. Portanto, o aumento da produção energética não corresponde à distribuição das populações. Sandra, tem aqui um ponto muito importante, né? Nós, como disse, há um processo muito grande de construção de barragens, há um processo enorme de distribuição, particularmente da interligação entre os sistemas norte, sul e centro. Portanto, temos 10 províncias a serem alimentadas pelo Kwanza. Okay? Nós temos, né, do rio Kwanza, há 10 províncias que são alimentadas. A ideia, e há muitos projetos de ligar agora o GOV a Matala, por exemplo, ligar depois da Matala sair para Nombungo, que é também no Lubango, sair e ligar a Moçambique, a cidade de Moçambique, a província do Namibe. Portanto, há algumas províncias que vão beneficiar dessa rede de distribuição, só que uma rede de distribuição demora anos a construir, e, portanto, há alguns projetos em curso. O que não há são aquelas populações que vivem em áreas isoladas, ok? Portanto, que vêm a linha a passar, mas não são, perdão, centros de consumo que justifica a criação de uma subestação. Okay? Porque as nossas linhas, nós temos linhas de 400, 220, para fazer o baixamento para de 30, tem que haver uma subestação de 30 kV, é preciso ter um centro de consumo, e não temos. Então, o que está no Plano de Energia 2025 é exatamente o investimento em energias renováveis, sistemas isolados, particularmente sistemas mini-hídricas, mas mais do ponto de vista de energia solar. Neste momento, no país, começou a ser, ou foi este ano, já foi lançada a primeira pedra para uma central fotovoltaica no Biópio, de cerca de 100 megawatts. Há 7 projetos que estão a ser construídos, ou que vão ser construídos nos próximos anos, cerca de 330 megawatts, sistemas semi-isolados. Estes vão estar interligados com a rede, mas devem ter ouvido falar agora, quando o presidente foi aos Estados Unidos, assinou um contrato, um acordo com cerca de 2 mil milhões de dólares para outros sistemas isolados em, pelo menos, pelas notícias que eu vi, são 104 comunas na parte sudeste, portanto, quando Cubango, Mochico, Cunene, Huila, não, Mochico não, quando Cubango, Huila, Cunene e Namibe, para sistemas isolados. Pronto, mas e aqui o problema que nós temos é que, de facto, temos comunidades que estão esparsamente distribuídas e não têm como receber energia desses grandes centros de produção. Outro problema que temos que ter atenção, e já tivemos um projeto no passado, que era as pessoas, a partir do momento que têm energia, neste caso energia solar, vão comprar eletrodomésticos que esse sistema não suporta. Okay? E, portanto, e se não houver essa formação das pessoas, eu tenho um sistema que me permite ter uma lâmpada ou 2 lâmpadas, carregar o telemóvel e ligar um pequeno televisor. Se eu vou comprar um ferro de engomar, o sistema não vai aguentar. Então é preciso que a educação seja também parte destes processos, não só construir por construir e inaugurar podemos energia, mas que possa haver um pouco de cuidado em relação a esta questão da educação. Temos também muitas populações que ter luz seria um perigo, são aquelas populações que têm casas de adobe com teto de capim. Portanto, colocar uma lâmpada ali é um perigo, então é preciso o desenvolvimento acompanhar também, porque senão não funciona. Falou-se, por exemplo, de centros comunitários, de se construir um centro comunitário que possa ter acesso à energia e que possam vender frescos, fazer alguns trabalhos informáticos, mas isto tem que ser feito, num dos slides eu falar dessa questão da coordenação intersetorial, não pode ser o Ministério da Energia e Águas a pensar nisso, tem que ser outras instituições que têm que pensar para que haja uma solução que seja integrada, porque senão fazer chegar a luz e as pessoas não têm como pagar. Nós agora temos essa questão do pré-pago, né, que funciona porque as pessoas responsabilizam-se. Antigamente,
Dr. Carlos, não sei se conhece essa expressão, mas nós chamávamos de ter um gato, ok? Ter um gato era eu tinha luz na minha casa, o meu vizinho não tinha, e eu passava passava o cabo e ele recebia a energia da minha casa, ok? Mas como eu não pagava, ou pagava pouco, não havia essa contabilização, portanto, as pessoas viviam das puxadas do gato. Agora, como eu tenho um sistema pré-pago, eu tenho que carregar. E, portanto, quando chegar ao fim, eu tenho que voltar a carregar. Então, já há uma maior responsabilização das pessoas, né? Então, tudo isso, e aqui volto a frisar esta questão da educação. Se nós não educarmos, as pessoas podem até ter acesso à energia, mas não vai demorar muito tempo. Obrigado. Muito obrigado. Aqui no Brasil, as favelas todas têm gato. É uma coisa muito brasileira também. Bom, meu amigo Vladimir, foi um prazer em conhecer, um prazer em ouvi-lo, sobretudo. E, bom, eu acho que chegamos ao fim e espero que estas conversas tenham continuidade e a gente ainda se possa rever, né, nos próximos tempos. Há um pedido de inscrição, apesar de já estarmos para além da hora. Sim. Se for uma coisa rápida, é possível? Quem é? Sandra Paulson. Sandra, mais uma pergunta. Não. Agora. Sim, já estou. estou. Não, era aquela pergunta aí acerca da educação. O Vladimir já falou que realmente temos que começar de base e temos que educar na escola, né? Temos que educar as populações para ir subindo gradualmente. Não vale a pena termos leis bonitas, eu conheço essa legislação e portanto, o castigo do poluidor. Isto é só muito bonito. Penso que é preciso mesmo investir na educação ambiental a nível das escolas, a nível dos municípios e a nível dos municípios, das administrações municipais e até na própria cidade de Luanda. Eu, sem ser morosa, eu já não queria falar mais, eu vivo num sítio em que fico perplexa em que não posso reciclar vidro. Custa-me muito meter as garrafas de vidro no contentor do lixo. Eu já me dei ao luxo de meter em saco e os homens do lixo pegaram nelas e meteram-nas junto ao carro, dentro do carro. As latas eu dou-lhes na mão e eles ainda querem, não é? As latas. Fazem uma coisa muito engraçada. Um carro daqueles do lixo custa uma fortuna ao minuto. Eu vivo num sítio, num condomínio fechado, não é? Nós pagamos lixo 2 vezes. Pagamos ao condomínio e pagamos à administração municipal. E eles põem as latas no chão, num saco, e o carro do lixo vai e volta e pisa as latas todas para ficarem mais fáceis de transportar. E aqui, nesta zona onde as casas já foram feitas, portanto não é aquela cidade antiga, não conseguimos reciclar. Não conseguimos porque reciclar é caro. O vidrão custava muito dinheiro e a administração do condomínio tirou o vidrão porque isto não estava para pagar. O ter o vidrão aqui. Nós não fazemos reciclagem nenhuma. Até o lixo da poda ia até muito pouco tempo junto com o lixo orgânico. Isto foi feito há pouco tempo. Esta zona da cidade onde eu estou, portanto, para quem não conhece, é uma zona nobre. Se na zona nobre nós não conseguimos fazer reciclagem mesmo que nós queiramos, como é que vai ser no Rangel, no Sambizanga, no Palanca? O lixo é mesmo misturado. E, portanto, vamos educar, vamos fazer um programa
penso que o Vladimir já várias vezes ele falou aí que agora no último Conselho de Ministros falou-se no Programa Nacional de Educação Ambiental. É preciso ensinar as crianças muito pequeninas, ainda na instrução primária, para as gerações futuras e muito futuras, então consigam achar que é preciso, que não se pode deitar não é que não se pode misturar o lixo. Pronto, olha, obrigada a todos, tá? Desculpem lá este bocado, mas realmente eu custa muito não poder reciclar, estando a viver numa zona nobre da cidade. O Vladimir sabe onde é, e aqui dentro não se recicla nada. Talvez só para terminar, está aqui um processo que está a ser desencadeado, há alguns, inclusive vi no outro dia um aplicativo que é como ligar os produtores a quem recicla, tanto os que geram os resíduos ou guardam os resíduos. Claro que numa fase inicial isso vai funcionar para relativamente grandes produtores, digamos assim, sei lá, restaurantes, já há alguns restaurantes que têm esse convênio e que possa passar um carro e recolher tipos específicos de resíduos, né? Não ainda a nível de domicílios, de pessoas, de famílias individuais, mas nós para lá iremos caminhar. É um processo, como disse, que está a ser desenvolvido. Já há, de facto, alguma indústria de reciclagem no país, mas a ausência desses pontos de coleta dificulta esse processo de quem quer fazer, quem quer ajudar e contribuir para isso, né? Mas eu depois falo com a Sandra, porque há, de facto, algumas pequenas pessoas, algumas pequenas cooperativas que estão a tentar iniciar esse processo. Obrigado. E, mais uma vez, obrigada pela oportunidade e estarei sempre aqui para apoiar naquilo que for necessário nesta temática. Obrigado. Pronto, Paulo Carvalho, encerra. Ok, sim, senhor. Então, pronto, vamos agradecer. Agradecer ao Vladimir Russo pela presença e pela conferência com que nos brindou. Vamos agradecer ao professor Carlos Serrano pela presença também e pela moderação, sempre ativa. E agradecemos a cada uma e cada um de vós pela presença, pela participação. Esta foi a última conversa da Academia à quinta-feira deste ano de 2021. Em 2022 cá estaremos, a partir de janeiro. No mês de janeiro, pronto, optamos por trazer 4 juristas, 4 conhecidos juristas, para abordarem temas relacionados com a sociedade angolana. Muito obrigado a todas e a todos. Votos de Feliz Natal. Bom ano 2022 para cada uma e cada um de vós. Muito obrigado. Obrigado. Bom ano 22 para todos nós. Tá? Bom ano. Tchau. Até.